Tal. Acho que é ali que eu entendi que a tecnologia era capaz de realmente impulsionar os negócios. Acho que ali me deu um estalo do tipo, eu posso e preciso entender melhor de uma tecnologia que consiga impulsionar os negócios do que simplesmente fazer o feijão com arroz. AI não é um tema de tecnologia. AI é um tema de negócio. Não percam essa onda. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Playgrowth, nosso playground de crescimento. A gente convidando você para jogar o nosso jogo, que é o jogo do crescer. Se você quer crescer, vem que hoje o assunto vai ser bem interessante. Francine Nunes, nossa host. É um prazerzaço estarmos aqui com você, com o William, com o Elton. Sócia na C3D Web. Elton Monteiro. Prazer estar mais um podcast. Prazerzaço, né, Fran? Prazerzaço. Como sempre. Prazer estar aqui com o William e com você, Alex. Muito obrigado hoje pela presença do William Domingues. Para a gente falar de um assunto, pessoal, eu acho que é o assunto mais importante dos negócios, independente do tamanho da sua empresa, que é falar sobre transformação digital. Então a gente teve hoje o prazer, obrigado, Elton, trazer o William Domingues. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alex, pelo convite. O Elton, obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. O William, ele é CIO da Tempo, uma empresa de assistência. A gente vai ter mais tempo, desculpa o trocadilho, para falar do tempo. Para falar disso, né? E você que às vezes CIO, Alex, não é CEO, não é CTO, é tanto Cs, né? Mas CIO é Chief Information Office. Exatamente. Porque a gente está mais acostumado com CTO, com CEO. É isso aí. E você é o cara que está à frente da transformação dos negócios e veio fazer essa troca aqui com a gente. A gente quer saber o que você está fazendo há tempo, a gente quer saber o que você está fazendo de professor convidado na USP de transformação digital. Mas me chamou a atenção que em 2012 você já estava no TEDx falando de transformação digital. É isso aí. Cara, em 2012 eu trabalhava numa transportadora, né? História longa, curta, né? Sim. E um dos objetivos que a gente tinha era tentar entender como que eu poderia capturar a informação e transformar aquilo de alguma forma para reduzir os acidentes e também para melhorar a produtividade. Cara, e nós estamos falando de uma época em que não existia uma série de ferramentas que a gente tem hoje, né? Mas a gente conseguiu sim fazer um projeto muito simples, usando informações que vinham por SMS e conseguir identificar padrões de dirigibilidade dos veículos e com isso reduzir acidentes, melhorar a eficiência do motorista e tal. E aí naquela ocasião, como era algo meio disruptivo para um mercado muito específico, no interior de São Paulo, numa empresa média, isso chamou a atenção do TEDx, eles me convidaram para falar e foi bacana. Acho que foi o início da minha jornada quando a gente olha para a transformação digital. Acho que é ali que eu entendi que a tecnologia era capaz de realmente impulsionar os negócios. Acho que ali me deu um estalo do tipo, eu posso e preciso entender melhor de uma tecnologia que consiga impulsionar os negócios do que simplesmente fazer o feijão com arroz. Acho que 2012 foi uma virada de chave. Ô William, a gente se conhece já há algum tempo, né? Sim. A gente já trabalhou junto em várias empresas. Cara, uma coisa que sempre me impressionou assim é como as pessoas gostam do William gestor, né, os seus colaboradores. E eu queria entender, cara, como é que você faz, qual que é o algoritmo que está rodando por trás aí, para você pensar nesses projetos e para você fazer com que o time caminhe para esses projetos de inovação, porque sempre quando tem inovação, tem resistência também, né? Sim. Sempre. Vai mudar, vai Sempre. incomodar alguém, isso sempre acontece. O que roda por trás? Qual versão do GPT roda aí por trás para... Cara, nunca ninguém me fez essa pergunta em nenhum podcast, nada assim. Nunca ninguém tinha feito essa pergunta. Eu acho que ela é bem legal. Vamos ver como que eu respondo para a gente montar isso aí. Eu acho que existem algumas coisas importantes que eu faço quando eu chego numa companhia, logo que eu sou convidado para fazer parte dela, que o primeiro passo é respeitar a história de todo mundo que está lá. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é
entender a história das pessoas que estão na companhia, entender o papel que cada uma teve até aquele momento em que eu chego, e junto com aquilo, né, eu acabo tentando entender qual é o papel dela dentro das autonomias que eu vou dar para aquelas pessoas, né? Eu sou um profissional que eu trabalho muito, embora seja meio old school, mas eu trabalho muito forte com o empoderamento. Assim, eu deixo meu time sempre muito à vontade para eles opinarem, para eles questionarem as minhas decisões. Isso acontece muito na Tempo. Às vezes a gente vai para uma reunião, eu faço um tema, trago um tema e eu falo, vocês estão confortáveis com essas decisões que eu estou tomando? Todo mundo está confortável, porque ninguém precisa estar 100% confortável com as decisões que eu estou tomando. Vocês podem contribuir, desconstruir coisas que eu estou trazendo como plano. E vocês também, e isso eu faço muito, eu falo para o meu time, vocês não são obrigados a dar a resposta agora. Volta, pensa melhor, analisa o contexto e traz para ver se faz sentido o caminho que eu estou propondo. Então, acho que esse é um ponto importante, que faz com que as pessoas se sintam parte integrante da construção de uma solução tecnológica. E não algo que eu acordei, voltei para a empresa, chamei todo mundo, fiz um desenho meio que mais ou menos numa lousa e falo para a galera, agora vocês vão pegar isso aqui e vão construir. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, é a participação muito forte do time no processo de construção. Ô, William, dentro da biografia que eu estava lendo ali, fala que você teve um momento que você atuou com 5 países. Na Merrier. Aí eu fico pensando o seguinte, é difícil a questão cultural já, você está inserido dentro da cultura, falar a mesma língua, ter os mesmos costumes, os mesmos hábitos, e você liderar essa equipe dessa forma que você falou. Como que você vê, assim, quais são os principais desafios que você teve ao liderar equipes de outros países, que tem uma cultura totalmente diferente? O que você enxergou? Muito bem. Bom, eu trabalhei numa empresa que chama Merrier, é um laboratório de alimentos, né? E por ser uma empresa global, tudo você tem que ter um mindset global. Não dá para ter um mindset regional, muito menos olhando exclusivamente para o país onde você vive. Confesso que no começo eu apanhei muito, porque eu vinha de uma empresa nacional e fui para uma empresa multinacional e de cara cuidava de alguns países. E quando eu cheguei, o meu futuro chefe saiu na semana seguinte. E aí eu fiquei num hiato meio sem entender e isso fez com que eu tivesse que criar conexões muito fortes com pessoas que estavam na França, que é o headquarter da companhia, e ao mesmo tempo com a área de tecnologia que fica em Chicago. Aí logo meu novo chefe chegou e hoje ele mora em Chicago, a gente troca mensagens até hoje, é um time que eu tenho muito carinho, converso muito com todos eles ainda. E o fato de você trabalhar com muitos países, é muito importante que você consiga entender também o processo de negócios que acontece em cada país. Por quê? Às vezes você tem uma ideia de que se você faz um portal, por exemplo, de informações para o Brasil, você tem a certeza absoluta que a cultura da Colômbia é a mesma cultura do Peru, que é a mesma cultura do Chile, e às vezes não é. As pessoas daquele país, elas não têm, às vezes, um apetite digital para fazer ou para usar um determinado tipo de tecnologia. Então, uma coisa que eu fazia com muita frequência era conversar com cada general manager de cada país. Então, eu sabia como era o mindset de negócio do Peru, eu entendia como era o costume da Colômbia, que é um país, falando exclusivamente de Colômbia, é um país em que a faixa etária dos nossos clientes era menor, era um público mais jovem, um pouco diferente do público mais conservador que era do Chile. Então você tem, diferente do Brasil, que tinha um processo muito B2B, com empresas muito grandes. Então, entender o cenário de negócio de cada país, dar um passo para trás e converter isso para um processo tecnológico é a chave para você construir projetos de tecnologia para as equipes multidisciplinares, mas dentro de um contexto que elas se sentem confortáveis para desenvolver um produto, em que elas sabem que aquele produto tem uma chance grande de dar certo e não algo que o CIO do Brasil acordou e achou que fazer tal coisa no Peru é a melhor coisa do mundo. E aí o desenvolvedor ou o cara de produto pega aquilo e fala assim, cara, eu vou fazer porque é o meu chefe do Brasil que está mandando.
E não porque eu acredito que esse é um projeto que fala muito com o que eu acabei de dizer sobre o processo de criação. Mas é um processo de você entender o negócio. Não tem como uma pessoa que assumir uma posição regional ou global ter uma visão regional. Ele tem que abrir a cabeça para conhecer. Como que você faz isso na prática, né? Eu costumeiramente faço algumas imersões fora do Brasil, né? Já fui, acho que 3 vezes para o Vale do Silício, para entender o mecanismo, conversar com as pessoas, entender como que é o cenário, conhecer como que os negócios estão acontecendo. Nem tudo dá para fazer um depara quando você volta para o Brasil, mas ao conhecer diferentes mindsets de tecnologia e de negócio, você consegue também, à medida que você vai ficando com mais experiência, fazer o seu depara. De falar, poxa, não dá para fazer isso exatamente que eu vi no mercado americano, mas eu consigo converter isso para um mercado específico no Brasil e fazer algum tipo de teste. Acho que esse é o segredo. Você é bom de pessoas, William. Cara, eu acho que sim. Mas bom de ele pessoas. É bom de tecnologia. Normalmente pessoas de tecnologia não é bom com pessoas. Não, mas ó, mas ele se é você pessoas. pegar é ruim de comunicação. Se você pegar a biografia do Steve Jobs, teve um livro que o cara que foi entrevistado para participar do livro falou: como é que é trabalhar com o Steve Jobs? Pô, é trabalhar como se você estivesse na frente de um lançador de chamas. Então não deveria ser fácil não. ter o Steve Jobs como chefe. Sim. Mas a gente também não pode dizer que ele não teve sucesso. É verdade. Porque ele De forma alguma. Difícil questionar isso. E quando a Apple o demitiu, passou um tempinho, teve que trazê-lo novamente. É verdade. Então, às vezes eu acredito que não é o modelo de líder que é o segredo, porque tem líderes mais autocráticos. Tem. Tem líderes mais democráticos, líderes mais colaborativos. Uhum. Eu até acho que quando é uma pequena empresa, ter aquele líder mais autocrático pode ser uma boa, porque ele tem que desbravar praticamente tudo. E não dá para ele ficar discutindo muito que caminho que vai tomar. Ele tem que acreditar em alguma coisa, fazer uma aposta e partir com toda a ignorância para cima. Mas você me chamou a atenção. Por que eu acho que você é bom de pessoas? Eu acho que é algo que, se eu fosse melhor, eu estaria mais longe. Mas eu vi alguns amigos que eles amavam as coisas e usavam pessoas. Ok. E você deixou isso bem claro. É nítido ver que você ama pessoas e usa coisas. Eu geralmente, e eu falo isso pro meu time, né? Não pega amor no produto, pegue amor no problema, ok? Que aí você consegue ficar isento de qualquer viés que possa prejudicar aquilo que você vai fazer. Então, e quando você pensa dessa forma, você realmente não tem amor em matar um produto, você não tem amor em dizer que... E aí tem um pouco... não é fácil de se despir de algumas vaidades corporativas, ok? Sim. Isso é importante, existem as vaidades corporativas, ok? Eu acabei de fazer um post, por exemplo, a gente fez uma prova de conceito que não deu certo. É frustrante, mas ao mesmo tempo eu fiz questão de declarar isso numa postagem sobre a maturidade de um time que está trabalhando comigo, não só o meu time de tecnologia, mas a área de negócio, e entender que não é importante e não faz bem para a nossa empresa nos vestirmos de uma vaidade e bater e seguir adiante com esse produto. E atropelar as pessoas, né? Não vai funcionar. Não faz sentido. Não faz sentido você atropelar seu time, não faz sentido você atropelar seu cliente. Não. E nem gastar dinheiro à toa. E parece que antigamente, uma empresa fazendo esses erros, ela até ficava um tempinho a mais no mercado, né? Sim. Mas agora não dá mais, cara. Agora ele quebra em 6 meses se ele começar a cometer esses erros, né? Uma coisa que você falou quando você olha para uma empresa pequena e uma empresa média, uma coisa que eu sempre falo quando algumas pessoas, até em aulas, por exemplo, quando vem perguntas, tem muitos empreendedores que vão nas aulas fazendo um MBA de uma USP, por exemplo, porque é um MBA de Digital Business, então as pessoas também estão tentando entender, cara, como que eu insiro aqui minha companhia nisso? Então eles buscam, obviamente, informação num órgão, né, numa escola de negócios como a USP, por exemplo. E aí uma coisa que eu sempre... comento, e eu digo isso para o meu time, é que na hora que você vai criar um projeto, você sempre tem que ter em mente qual é a estratégia que está por trás daquilo.
Você tem que ter obrigatoriamente uma estratégia. Por quê? Porque à medida que a gente avança em termos de tecnologia hoje no mercado, tecnologia começa a não ser mais uma grande barreira de entrada, como foi no passado. Okay? Por quê? Porque a maioria dos players mudou o formato de negociação dos seus serviços de uma aquisição para um pagamento mensal. Um SaaS. O que começa a caber mais no bolso de todo mundo. Quer dizer, você se pensar que você pega a Azure, a AWS ou o Google, você tem um poder computacional por centavos de dólar. Hoje, por exemplo, raríssimas empresas não teriam condições de criar um e-commerce em 2 meses usando as plataformas disponíveis no mercado. Sim. Então, quando a tecnologia ela sai de um momento em que ela muda o mindset de CAPEX, né, que é o investimento naquilo, a aquisição, para um modelo de OPEX, que é um modelo de sustentação, de manutenção, a tecnologia começa a ser mais acessível para uma faixa de empresas muito maior, consequentemente barateia a tecnologia, que consequentemente amplia o uso, que desce para uma camada maior, atingindo um outro público e assim sucessivamente. Mas qual que é o detalhe disso tudo? O detalhe é que a armadilha é que você precisa ter uma estratégia por trás para que você não ache que a adoção de uma tecnologia jogou dinheiro fora. Então, é importante quando uma empresa média, pequena, grande, ela decide e pensa que precisa de um elemento tecnológico, a primeira pergunta que o cara de TI tem que fazer para o negócio é: qual é o problema que a gente quer resolver? Porque simplesmente você falar assim... no caminho do trabalho, isso é muito comum em empresas médias e pequenas, o CEO... Passa o negócio na cabeça... Se ele pega o telefone, ele liga para o cara de tecnologia ou para o Elton, que é um grande fornecedor, e fala assim, cara, quanto tempo você acha que você põe o meu e-commerce no ar? Não, mas peraí, vamos lá. Da onde? Não, porque... Aonde você quer chegar com isso, né? É isso. Então, o segredo nesse sentido de pegar o amor ao problema e não ao produto... é fazer essas provocações para a área de negócio, para entender claramente onde que a gente quer chegar com aquilo, como que eu vou medir a taxa de sucesso. Se eu vou colocar um e-commerce, se eu vou colocar um agente de inteligência virtual para atender o meu público 24/7, porque quando acaba o horário comercial, as pessoas que estão nos chats respondendo os seus clientes vão embora, né? Mas você pode hoje, com outras tecnologias, à medida que você melhora a sua estratégia, ter uma empresa 24/7 e 365. E aí você tem uma novidade para nos contar, pelo que o Marinho me contou. Ele tá falando de OPEX, ele tá falando disso, ele tá falando de atendimento 24/7, não sei. Ele tem uma solução. Ele tá liderando nesse aspecto. Já uma solução em produção na Tempo de AI. Eu acho que é legal antes de você falar, porque a Tempo é uma empresa de assistência. Sim. Em que ela é 24/7, então ela não pode parar. Nunca. Hoje são quantos atendentes hoje? Qual que é o tamanho do time de atendimento? Cara, você me pegou. Vamos colocar, acho que 700 pessoas, 800 700 pessoas no time físico, mais os canais digitais que são enormes também. Isso. Então ela não pode parar, né? Então até para você colocar algo em produção é super crítico. Tem que achar janelas. Pra... Como eu falo pro meu time às vezes, eu falo assim, esse é o projeto que a gente tem que olhar pelo buraco da fechadura. A gente não pode abrir a porta ainda. Vamos só pelo buraco da fechadura. Só frestinho. Só o buraco da fechadura. Depois a gente abre a porta para tampar maior. Que presta nessa área de assistência, me dá assim um problema real que vocês resolvem. Sim, vamos lá. Por exemplo, você tá com o seu veículo, ele quebra, você precisa de um guincho, você precisa de um socorro. Você vai acionar a Tempo, você vai acionar a sua seguradora, que aciona a gente, né? Você está falando na nossa central, que vai prestar o serviço do seu veículo. Você está na sua casa, você comprou um seguro, ou você tem um cartão de crédito, que te dá um serviço residencial, você tem um problema de vazamento, serviço elétrico, alguma coisa assim, você usa os nossos canais digitais, abre um chamado, nós alocamos um prestador de serviço que vai até a sua casa e realiza o serviço. É isso que a nossa companhia faz. Você está abrindo na seguradora, mas quem está por trás operacionalizando é a Tempo. Né? Uma terceirização deles para prestar esse serviço, que é um problema. Nós somos um hub de assistências, né? Sim. A gente acaba prestando serviços de residencial, de automóvel, de funeral, de pet, de vida. Mas você faz só o canal de atendimento ou você faz a operação em si? Na verdade, a gente você não executa, eu não executo o serviço, eu tenho uma rede
credenciada para fazer isso. Se você fizer um depara para as pessoas entenderem melhor, é como se o Uber simplesmente, quando o motorista chegasse, ele cortasse a conexão e aí você ficasse só você e o motorista. Não, o Uber acompanha você até o final. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. A gente acompanha a jornada do serviço até a sua conclusão, inclusive na área de qualidade, que é atender uma reclamação, entender como que aquele serviço foi prestado, se ele foi bem, se ele foi mal, e fazer o pós-service nesse sentido. William, acho que é legal você falar, acho que tem 2 cases aí que você comentou, né? Um case de insucesso, mas não é insucesso a palavra certa, mas de não segmento com o projeto de IA, e o case que você já está em produção, já tem números e tal. Sim. O racional, eu acho que é interessante porque todo mundo está olhando para isso, né? Todo mundo, desde a pequena, grande empresa, os profissionais, de forma individual, está olhando. Sim. Qual o racional que você usou nos 2 projetos? E contar um pouquinho do sucesso, porque as pessoas estão muito assim, como ainda, né? Sim. Por onde que eu começo? Aonde que eu posso implementar? Sim. Quais áreas estão dando mais ROI? Muito bem. Vamos lá. Primeira coisa que nós fizemos, vamos falar desse projeto que está em produção, é mais fácil de eu explicar como um todo, porque o outro eu explico da POC e morre na POC. Boa. Não tem muito. E é fácil só foi na prova de conceito só, hein? Já morre na POC e tal. Sem amor ao produto, né, William? Sem amor ao produto, exatamente. Amar pessoas e amar o problema. Exatamente. Nesse caso específico, assim, nós queríamos fazer um teste com inteligência artificial, né? Mas, ao mesmo tempo, nós havíamos decidido que o teste não podia ser com os clientes dos nossos clientes, porque nós não queríamos correr o risco de alterar o score, nosso NPS frente ao serviço que a gente prestava. Então, já tínhamos uma premissa e já tínhamos uma restrição, o que já ajuda e muito para nós que somos de tecnologia. Quando nós estabelecemos que existia essa premissa, nós tínhamos que desenvolver um projeto que pudesse escalar, porque esse é um ponto importante quando a gente olha para a inteligência artificial. Se você faz um projeto que só faz 1 para 1, ele não escala e o molho fica mais caro que o peixe em alguns momentos. Então nós tínhamos a certeza que queríamos fazer um projeto que pudesse escalar. O que é escalar, na minha visão, como profissional de tecnologia? Isso é meio que um paradigma em algumas discussões entre CIOs. Você não precisa necessariamente desenvolver um projeto de inteligência artificial para demitir pessoas, ok? Se você conseguir fazer um projeto de inteligência artificial mantendo o headcount que você tem hoje, mas ao mesmo tempo permitir que o negócio cresça com esse número de headcounts estabilizado, é um bom começo para você fazer uma discussão de finanças com alguém de finanças relacionado a um projeto. Então esse foi um ponto. O segundo ponto foi desenvolver um business case. A gente tinha que colocar números no papel. Aí nós fizemos, né? Eu tenho essa... Por ter trabalhado com fundos de investimento, eu tenho essa cultura de... Cara, o número tem que parar de pé, tem que ver, tem que colocar a taxa de atratividade do dinheiro do investidor. Por que ele vai fazer esse projeto e não vai deixar o dinheiro no banco? Né? Por que ele vai preferir pôr o dinheiro no meu projeto de A e não deixar o dinheiro rendendo lá no banco? Quando a gente fez o primeiro business e levamos para a área de planejamento, foi no-go. Não parou de pé. Não fazia sentido. E não dava para seguir tecnologia por tecnologia. Então, quando a gente olhou para esse cenário, a proposta do projeto não reduzia headcount e não dava indícios que a gente manteria o número de headcounts com a empresa crescendo, mesmo usando tecnologias importantes de IA, uma delas uma IA generativa. Não parava de pé. Então, veja que não é porque você está hypado numa tecnologia que necessariamente ele vai dar retorno financeiro. Então, no primeiro momento foi não funciona. Cara, voltamos para a prancheta, não me dei, obviamente, por vencido. Falei, não, a gente vai fazer ajustes nesse projeto para conseguir. Fizemos ajustes nesse projeto, voltamos com a área de planejamento e aí criamos uma condição para esse projeto parar de pé. E aí eu já vou explicar qual é para a gente fazer sentido com a explicação. Se o projeto conseguisse estabelecer os 2 pontos principais, ele pararia de pé e o projeto poderia ser implantado. Então, nós tivemos um sinal verde para seguir com a prova de conceito. Porque também, cara, não ia dar para gastar tempo numa prova de conceito de um negócio que eu já sabia que financeiramente eu ia ter que assim, me esforçar muito para trazer um resultado financeiro que qualquer desvio daria 0 e o projeto ia por água abaixo. Então, a gente começou a prova de conceito. E no que consiste o projeto, né?
Quando você contrata um serviço nosso, falando de residencial, que é onde a gente está testando, muitas vezes, você quando abre um serviço no nosso canal digital, você acha que você precisa trocar uma lâmpada, mas às vezes não é o problema da troca da lâmpada. O problema está no bucal, o problema está no disjuntor, o problema está no fio, o problema, né? Mas nós, muitas vezes, não sabemos qual é a causa raiz daquele problema. Mas você entra no nosso canal digital e solicita um técnico para fazer a troca de uma lâmpada. Dando um exemplo bem básico para todo mundo entender. O que acontece é que o cara vai na sua casa e às vezes ele chega lá e, cara, não é só trocar a lâmpada, ele precisa de serviços adicionais que não estavam contemplados quando eu telefonei ou quando eu usei meu canal digital. Então, o que ele faz hoje? Ele acessa uma central, ele fala com essa central, com um humano, esse humano analisa o que ele está querendo junto com a pólice de seguro que aquela pessoa tem e autoriza ou não a execução desse serviço. Cara, isso é uma jornada ruim, porque o cara fica numa fila de atendimento para ser atendido, ele fica, no mínimo, 8 minutos ali com o atendente até conseguir vai, não vai, estica, puxa, para saber se vai sair ou não vai. Cara, e você perdendo hora de ir no mercado ou ir na academia, o cara na sua casa, trocando a lâmpada, cachorro latindo, criança, enfim, ok? Então, é um pouco disso. O que esse projeto fez? Nós desenvolvemos uma IA generativa que tem a habilidade de interpretar os dados da apólice de seguro, falar com o atendente através do telefone e tomar a decisão se ele pode ou não fazer o serviço, sem um humano envolvido na história. Então, o prestador ele telefona, a IA atende ele por voz, pergunta algumas informações para ele se logar no sistema, pergunta para ele no que ela pode ajudar, ele fala... tô aqui na casa do Alex, eu vim trocar uma lâmpada, mas no final das contas eu preciso trocar o fio e mais o disjuntor. Ela entende, ela volta e pergunta para ele, mas quanto isso vai custar? Ele fala, ela analisa de forma generativa todo o conteúdo da apólice e diz para ele se ele pode ou não seguir com o serviço. Nós estamos falando de um atendimento que podia levar 8 minutos para 2 minutos e meio. O impacto disso é gigante, com 700 pessoas. A central do prestador ela é menor. Nós estamos falando de uma central específica, que é a central do prestador. Só para atender o prestador. Mas para nós ela é importante, essa prova de conceito, porque ela serve para entender alguns itens que nós queríamos, que era a palavra não é suavidade, mas a facilidade do entendimento da voz humana. E é muito, muito legal à medida que a gente está treinando o algoritmo, porque aconteceu um caso, por exemplo, a pessoa falou assim, eu quero trocar um equipamento e custa R$100. Aí a IA vira e fala assim, tá bom, você pode trocar o equipamento no valor de R$100, porque isso está coberto. Mas aí ela aguarda alguns segundos e pergunta assim, mas isso não está num lugar alto, né? Cara, a hora que ela fez isso, a gente olhou e falou, não. Ele conseguiu interpretar os limites que ele podia prestar daquele serviço. Aí o cara falou, os parâmetros que tinham no serviço não foi o preço direcionado. Porque ele perguntou, você vai fazer isso em altura? O cara falou, não vou fazer em altura. Então tudo bem, você pode fazer o serviço. Ela mesma mandando instruções para ela mesma. Isso é ótimo. É isso. Porque até então, você isso tem que dar todas as instruções, todos os inputs... para ela te dar um output. Isso. A partir do momento que ela se auto-imputa, é o próximo degrau. Isso é IA generativa. É o próximo degrau. É você colocar vamos colocar assim, um robô aqui, botar um monte de coisa na mesa, e ele sozinho falar assim, bom, mas você deixou aqui café, um coador, eu vou fazer um café. É isso, exatamente. E ele fazer o café, de ver os elementos, sem precisar que você mande ele fazer um café. É isso. Uau! E ela reduz um estresse gigante, né? Porque, por exemplo, nesse caso do atendente especificamente, ele reduz o estresse porque ele espera menos tempo, resolve um problema, mas também, futuramente, numa questão de atendimento, reduz a responsabilidade do atendente, né? E que muitas vezes fica aquela questão dele ter que interpretar, dele ter que tomar uma decisão. Então, você reduz o estresse, o erro e uma série de coisas. E vem para aquele começo que você começou o podcast dizendo
que você descobre lá em 2012, foi disruptivo para aquela empresa que você estava e foi para o TEDx, o quanto a tecnologia poderia impactar o negócio. É isso. Então, imagine, você não precisa abrir números, mas só um exercício. Se eu tenho 200 caras na rua... É isso. Tirando de 8 minutos para 2, eu tô diminuindo eu vou aumentar o de faturamento 8 para dele. 2. Eu vou aumentar o faturamento dele. Não, sem dúvida. Ó, assim, chega a ser... É fácil até de comprovar para o financeiro. Falou, cara, eu vou demorar quase 1/10 do tempo. É isso. Para... Vai, tá bom. Um quarto do tempo. Um quarto do tempo para resolver isso. Isso no impacto do dia é isso. Isso no impacto de 30 dias é isso. Vezes 200 pessoas, vezes 12 meses. Vocês vão economizar 50 milhões de reais. Sim. Entendeu? E quando ele coloca, ele reserva a agenda dele para o nosso serviço, ele contabiliza essa jornada ruim de ficar no telefone. Sim. À medida que você avança, eu também permito que ele consiga fazer mais serviços com a gente. Sem dúvida. Consequentemente, aumenta o faturamento dele, obviamente. Fica mais feliz também em trabalhar, né? E eu posso negociar com meus clientes um aumento de market share, eu consigo melhorar o meu NPS, porque, cara, tudo se resolve mais Posso entrar rápido. um pouquinho aqui no mundo da Star Wars? Pode, lógico. E falar pra você o seguinte, que vai demorar muito. Trilogia esses dias de novo, porque não é possível. É a terceira vez que ele tá falando. É a terceira vez que ele tá falando. É detector de nerd. Não, eu adoro Star Wars, mas eu não assisto assim com tanta frequência, entendeu? Boa. É que eu tô com 2 filhos pequenos que eu tô tendo que reassistir tudo de novo. Tá agora, explicado. E você não acredita. Tá A minha esposa lê os livros do Tolkien. Lógico, né? Eu falei, Thaís, eu vou assistir os filmes. Pô. Você vai tentando com a leitura aí, porque quando chega naquela fase do Tolkien, ficar falando dos cânticos, dos elfos, aquilo lá, eu não consigo superar aquilo, entendeu? Vou pro filme. Mas, um momento Star Wars, obrigado, tá bom? Tudo bem, a gente perdoa você. Eu sou o cliente final. Sou atendido por uma IA. Onde ela fala, você pode virar a câmera pra eu filmar? pra eu... Isso. Mostra pra mim onde que tá o defeito. Ela lê o vídeo, ela consegue interpretar o problema, falou, olha, assim... É isso. Isso vai demorar isso quanto tempo ainda? Não. Isso já é possível. É que a gente acha que... a gente quer fazer por etapas, não é? Porque você tá pegando uma ponta. Essa próxima ponta A gente olha, por exemplo, para a nossa área de auto, por exemplo. A ideia de uma fotografia no momento que você está com uma pane ajuda muito do ponto de vista já visual. Quebrou, mas me tira uma foto para eu ver. Sem dúvida. Né? Mas no momento em que ela faz isso só num canal digital, a análise de uma fotografia ou de um vídeo vai fazer com que eu consiga mandar o melhor prestador com o menor tempo possível para que ele consiga resolver o problema daquela pessoa. Mas você também vai ter uma base de dados que vai enriquecer a IA, né? Porque se a pessoa falar assim, eu tô chutando agora, você me disse se meu raciocínio tá certo. Cara, minha geladeira não tá funcionando. Você sabe, sua geladeira é qual? Essa marca? Faz quanto tempo que você comprou sua geladeira? Faz tanto tempo. Com certeza é o motor. Vamos lá, já faz 10 anos. Sim. Os modelos são treinados de muitas formas. Uma coisa que nós decidimos que a gente não vai fazer é treinar modelos com árvore de decisão. Esse modelo, por exemplo... Você quer já ir para o lado da generativa e ponto. Sabe por quê? Porque toda árvore de decisão falta um galho. Puxa vida, uma ótima ilustração. Toda árvore de decisão e algum macaco vai pular nesse galho e vai cair. Sempre tem um depende. As árvores que eles têm Sempre lá. tem um depende. Parrudas. Não dá. Então a gente prefere ter um modelo uma generativo. Certa abstração. E aconteceu umas coisas engraçadas que é assim, acho que foi 1 ou 2 prestadores, eu não vou lembrar. Eles ligaram. Então, quando eles telefonam pela primeira vez, e como nós estamos fazendo um recorte, a gente diz assim, se você ligou para falar sobre problemas residenciais, diz que 1, porque aí eu tiro ele da minha central da URA e jogo ele para o meu atendimento de IA. Então, é um recorte específico. Mas aconteceu que alguns prestadores, eles digitaram 1, né? Mas o problema não era o que a gente quer resolver. Ele queria fazer outro problema. Então, ele ligou e falou assim, eu tô indo lá para casa do Elton para fazer um serviço, mas eu queria reagendar. Cara, a IA começou assim, mas por que você quer reagendar? Começou a questionar ele. Cara, ele falou, não pode, a gente ainda não pode liberar esse tipo de... Porque
a ideia nossa com o reagendamento é que ele não ocorra. A gente não quer que um prestador de serviço reagende o serviço na casa do Elton, porque o Elton deixou de ir para algum lugar. Não foi pro escritório, ficou até 4h30 da tarde, 4h30 não chega, cadê? A gente não quer que o cara reagende. Então, nós estamos treinando os outros modelos, como por exemplo de reagendamento, para tentar fazer com que isso não aconteça. Mas foi engraçado que a IA, ao invés de ficar no eco e não responder, por ser uma IA generativa, começou a argumentar. Mas para que dia que você quer? Mas para que feijão? Não, tira isso. Ela dá uma alucinadinha ali. Exatamente. Porque o trabalho dela é responder. Então, você dá a premissa de uma IA generativa, é responder. É isso. Então, se ele perguntar quem vai vencer o campeonato, Corinthians ou Flamengo, ela fala, poxa, mas pera lá. Qual que é o técnico? Quem que tá jogando na zaga? O Cássio saiu do gol? Então olha, a chance aqui vai cair, né? Tendo em vista o padrão dos resultados dos últimos 10 jogos, eu sugiro que você torça para o Flamengo. Mas viu, é empolgante. Trazendo aqui... Ok, de repente quem está nos ouvindo fala assim, poxa, Alex, isso é muito bonito, há tempo tem dinheiro. É isso aí. Há tempo tem o Willian, há tempo tem o Elton. Mas trazendo aqui para o meu universo, a gente já está com um projeto de fazer uma IA, conversando com o cliente que está chegando, o nosso cliente é um hotel. Perfeito. Nós treinamos essa IA de uma forma muito simples. Sim. A gente catou todo o comercial, todas as perguntas. O pessoal perguntando assim, vocês têm sauna? Ele tem que responder. O que você serve no café da manhã? Aquelas perguntas, a gente juntamos lá, deu 50 folhas. A IA demorou 0,1 segundo para ler. Aprender. A IA demorou 0,1. Já aprendi. É isso aí. E a gente espetou um chat. Perfeito. Isso já está possível, né, Elton? Mesmo isso já resolve alguns problemas, né? Para a pequena empresa. E já fizemos uma capacidade da IA saber que o cara não está mais perguntando sobre hotel e eu quero saber uma tarifa, eu quero saber uma reserva, eu quero fazer uma cotação, né? Eu estou querendo ir aí, com quem eu falo, né? O Elton já está com um projeto nisso, eu estou com um projeto nisso, atendendo clientes reais. Sim. Então já não é mais ficção científica. Não é ficção científica. Não. E não é mais a questão do acesso. Você comentou algo que o acesso. Eu sou da época que a gente tinha que comprar aqueles servidores da Dell, PowerEdge. Eu tô com PowerEdge lá, eu também tô com lá. Eu não sei. Olha, se você que tá nos ouvindo, deixa eu te contar uma ótima oferta. Você tá precisando de um servidor. Você tá precisando de um servidor Dell. PowerEdge. Manda uma mensagem pra mim que eu mando pra você, custo zero, você paga o frete, inclusive. Paga o frete. Qualquer R$200. Não, você paga num servidor R$10.000. Então, naquela época, a gente tinha que comprar uns 4 PowerEdge, a gente tinha que montar uma sala com ar-condicionado e agora a gente com clique, Sim, é diferente. a gente monta uma cloud que resolve, brincando, resolve 100 vezes mais. Então o acesso... É muito legal isso, né? Vamos falar a verdade, né? É muito legal. Não, é muito legal. É muito legal. Derrube, né? Diminua os muros de competitividade, é bom para todo mundo. Então a gente pode ter, para uma empresa pequena, um CRM mais parrudo, a gente pode ter uma IA espetada a esse CRM, buscando dados da campanha de Google, respondendo o cliente, Fran, entrar num chat, você pode me contratar, tá bom? Oi, tudo bom? Eu quero saber qual foi o resultado do Google dessa semana. E por que a gente ainda não fez isso? Tá faltando só alguém. Tem que abrir uma tarefa? Peraí, só um minutinho, William. É boa. Deixa eu abrir uma tarefa aqui. Pronto, tá aberto. Só entregar. Mas eu queria perguntar pro Tá William. faltando só um elemento aí. Não, mas tá faltando um bom. elemento. Ela só abriu o ticket. Não, eu tenho que abrir o ticket. O dinheiro é com a sua esposa. Boa. Você tá faltando aí, ô. Não, mas acho que o William pode dar uma visão legal, porque, assim, os projetos no-go, os projetos não viáveis, eles estão esbarrando gente para implementar em projeto ou na questão financeira do custo da tecnologia ainda? Qual que é o principal motivo do no-go? E se você acha que... A gente está falando do SaaS, mas eu acho que tem um movimento um pouco para frente, que é assim, o código-fonte vai virar commodity, porque a IA vai fazer. Vai. E aí, qual que é a sua visão sobre isso? Mas tem mais um fator que você não colocou aí, é a resistência. Isso aí tem que melhorar. Muitas vezes a resistência do usuário.
Porque tem vários projetos, assim, que acabam não andando, porque alguém fala assim, não quero falar com isso aí. Não, não quero desse você jeito. Falou pessoas, né? você falou pessoas, você falou finanças, você falou da adesão do público, e eu te coloco um quarto elemento. ROI. Provar ROI, porque o empresário... Ele não quer saber. Ele acha pessoas, ele acha dinheiro, ele enfrenta os abacaxi. Se mostrar que vai ter ROI. Cara, assim, o que eu vejo muito dos no-goals, 50% está atrelado a processos, ok? 20% está atrelado... Processo, você quer dizer em que sentido? Eu vou te explicar. Tá. 20% relacionado a pessoas e a diferença em finanças, né? Quando a gente olha para processo, é assim, é comum dentro da empresa ou qualquer outro, um cliente seu, por exemplo, chamar você ou chamar um time de tecnologia para digitalizar uma jornada, ok? Só que às vezes, cara, o problema não está na tecnologia. O problema está num processo que não existe. O problema está numa cadeia de sequência de atividades que não está claro. Então, quando você toma o desafio de fazer um projeto de tecnologia com um processo torto, cara, existe a chance gigante de você fazer um software torto, esse é o primeiro, sem dúvida nenhuma. E aí o segundo é o que é bem comum, é um software, é um projeto entregue fora do prazo, fora do custo e às vezes não atendendo à necessidade da qualidade. Então, processo, o no-go do nosso projeto que não foi processo. Não foi tecnologia. Foi pensar mais em todas as conexões que teria não que funcionou. ter. O projeto não ia funcionar. O software ia ficar pronto, mas não ia funcionar. É como o pessoal querer implantar um RP, mas não tem as premissas, né? Você não sabe como cadastra um cliente, você não sabe quem dá o limite de crédito, você não estabelece quem emite a nota, você não tem um fluxo do tipo, o cliente faz uma reserva de um produto, mas você não tem um controle de estoque, então como que você pode certificar que você vai entregar um produto naquela data que está escrito que o seu produto vai ser vendido? E como que a tecnologia vai adivinhar? Não tem como nesse caso específico. Então, assim, a ausência de processo, e existem IAs muito boas para o desenvolvimento de processo, mas você tem que contar uma história, né, para ela poder minimamente te propor uma proposta de processo. Isso daí eu já vou ganhar uma mentoria sua aqui, William. Quando você fala que já existe IA, Alex, para te ajudar a desenhar processo, porque eu acho que é o grande problema, é processo, pessoas e produto. E agora eu estou colocando um quarto que é tecnologia. Mas sempre foi 3 P's. Sim. Processo, pessoas, produto. É verdade. Você tem que ter um produto bom. Sim. O que aconteceu com o Nubank? Ele tinha um produto bom. Sim, sem dúvida. Aí, praticamente, o marketing foi crescendo porque o produto era bom. O produto impulsionou também. Pessoas muito dedicadas. Sim. E aí vem processo. Né? Processo. Não, e o aí caso vem do Nubank também é aquilo que o William falou logo no começo. Ele determinou um problema que ele queria resolver. E se apaixonou por ele. Entendeu? Ele... Porque cartão de crédito é... Até hoje o pessoal do Nubank é apaixonado pelo problema. Isso é uma commodity, o cartão é uma commodity. E você sabe que outra coisa que eu acho que o Nubank tem muito a ver com o que você está fazendo, ele era muito bom em régua de risco. Isso. Ele, enquanto um banco normal demorava 48 horas para liberar para você 5 mil de crédito, ele demorava, vamos colocar aqui, não lembro dos números, mas era como assim... Era mais rápido. 5 minutos, sim, proporcionalmente, comparando. Eles falam, quer saber? Esse auto aí, libera 2.500 para ele. Eles eram rápidos para liberar crédito. Foi a grande sacada do Nubank. E liberou crédito para quem não tinha crédito. Sim. Mas até hoje o pessoal, no ex-X, ex-Twitter, agora tá fora do ar. Nubank, me libera um créditozinho. Mas trazendo para cá. Vocês estão desenvolvendo desde o começo a LLM. Alex, vou te abrir aqui. Bom, se você puder, tá, William? Alex, a gente entrou lá no Hugging Face. A gente buscou LLMs que já eram treinadas. Não, Alex, a gente pegou o Llama, a gente pegou o Mistral, a gente pegou o Anthropic, a gente pegou o ChatGPT e treinamos do zero. Você pode abrir isso? Cara, eu não posso entrar muito nos detalhes das tecnologias, mas a gente treinou do zero. Treinou do zero. Pegando... muitos áudios, porque a nossa central grava todas as ligações que Mas, de repente, até usando o Whisper, não tem problema de catar os líderes de mercado, não tem problema. Isso. Ah, tá bom.
Mas você sabe que... Mas Porque a gente treinou do zero. existem LLMs que já estão treinados. Estão treinados com um fim específico, né? Não, se né? você pega, Às vezes o por pessoal que está exemplo, querendo estudar sobre isso, você pega o Hugging Face. Isso. O Hugging Face já é o momento de fazer um teste, pelo Isso. menos. O próprio GPT, você tem mas não- a loja do GPT dentro do próprio GPT, tem uma loja O próprio onde marketplace. você pega né, as coisas que deles. já estão mais prontas, mais fáceis, até para facilitar o prompt, né, para a pessoa não ter que ficar viajando para fazer o prompt certo, né? Mas no seu caso, por exemplo, realmente, para esse projeto para frente, eu entendo que como são muitas informações Sim. confidenciais, Sim. não poderia usar É que uma IA, não é uma informação aberta. não é uma IA Mas se aberta. você pegar, por não é. exemplo, o Llama, você consegue baixar aquela LLM no seu ambiente. E treiná-la. Aí E é- treiná-la. Sim. Então, Sim, local, não, né? não Isso. vai pro ChatGPT. entendeu? Isso. Não, sim, isso. mas de qualquer maneira é uma baita, Mas é uma fazer baita do forma zero. Do zero. de tentar É. blindar Que isso, massa, né? hein, Elton? Do zero. Aí, ó. Aí porque isso tem é- que tacar a essência por porque trás. isso né? é Não, uma eu coisa- vou aproveitar, porque a pergunta a gente não chegou lá. Se o código vira commodity, qual que é a sua Cara, visão? uma parte E, sim. e qual que é a sua visão do time tech? Depois, se você botar lá no GitHub, você me fala, tá bom? Cara, eu acho que assim, o código vai virar commodity, assim. Eu acho que o primeiro estágio que vai impactar os devs, porque o time de tecnologia fica, eu vou impactar a área de vendas, eu vou impactar a área de operações. Não, vamos olhar dentro, né? Acho que a primeira coisa, e no último trabalho que eu estava, a gente começou a pensar sobre isso, é a qualidade de código. Acho que esse é o primeiro passo que a IA Vai ajudar vai muito, começar, né, inclusive, a padronizar definir os quartis de quem são os bons e os maus devs, ok? Uhum, sim. Ela vai começar a dizer, esse código fica mais caro para colocar no banco de dados, esse código está mais barato para processar, esse código vai trazer uma jornada mais lenta, esse código tem um risco maior em termos de segurança da informação, quando você diz para ele, avalie isso, levando em considerações a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Então você está colocando outros insumos, porque o dev te entrega lá um caminhão de código, você sabe disso. Uhum. Cara, você não vai ficar inspecionando aquilo a todo momento para saber como que está sendo a E às vezes ele ramificação. deu um Ctrl-C, Ctrl-V em vários blocos. Isso, né? Você não falou do GitHub, né? Né? Então... E tá tudo bem, que o GitHub, a Microsoft vai lá e compra e acaba usando o GitHub para treinar o Copilot. Isso, sim. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo em casa, né? Isso. Tá tudo em Eu casa. acho que o primeiro passo é a qualidade de software. Eu acho que isso vai fazer, inclusive, a diferença em processo de contratação, testes junto com os devs. Mas o segundo passo, eu acho que aí é o código gerado por IA. E assim, eu não estou imerso nisso, não estou estudando, não estou olhando para isso, mas o que eu vejo de algumas pessoas que compartilham em alguns grupos que eu participo, a gente não está tão longe, não. Não tá longe, né? Não, O ChatGPT não tá lançou hoje. essa semana. Ele lançou ontem, A né? versão- Você deve ter a um versão zero dele lá. Não, que tá de mais inteligente. Sim, pra- encadeamento. encadeamento, que vai servir para Uma várias linha- outras coisas e vai acelerar isso. Isso, É o uma conceito árvore- que acelera isso. Uma árvore neural de desenvolvimento mais complexa, né? Que vai estar muito mais eficiente para resolver problemas de matemática. Isso. né? Exatamente. É que nesse universo, Fran, você tá pensando em performance, marketing, vendas. Não, eu tô entendendo perfeitamente. Não, mas Não. eu tô tirando um sarrinho seu. Porque é difícil poder tirar um sarro da Fran. Já falei pra você que ela era aquela menina. Sim. Você lembra aquela menina da terceira série que tava sempre na sua frente, Will? 10. Essa desgraçada, como é que eu É a passo Fran. ela? É a Fran. É que às vezes eu faço de conta que eu não sei, William, porque senão daqui a pouco eu tô fazendo coisas desse tipo. É isso, certo. gerar um pouco de empatia, sabe, Fran? Ah, entendi. É pra fazer de conta que eu não sei. Entendi, É. Alex, não entendi. Vamos lá. Não, mas você sabe que às vezes o pessoal que não tá. Você que está nos ouvindo, você pode falar, pô, Alex, eu tô super motivado com tudo isso. Antes, esse papo era um papo de CTOs e CIOs e Sim. o cara tinha que entender de Python Uhum. no mínimo. Sim. Porque o acesso era difícil, a gente começou a falar, Sim. o acesso era difícil. Uhum. Agora, não só o acesso ao hardware está Sim. sendo facilitado, Elton. Agora, a próxima etapa é o acesso ao software. Sim. Um desenho de um processo bem feito numa ferramenta sai dali um fonte para um software. Sai. Um desenho bem feito. Pelo de menos um processo, para um MVP, pelo menos para uma sai. POC, para um Sai laboratório. fonte, sai um É, fonte. e aí o profissional, né? Você que é um cara muito ligado em pessoas. Qual dica para quem é da área tech? E hoje, pela manhã, eu comentei na outra gravação, um dos meus colaboradores falou, cara, o que você acha, né? Qual vai ser o futuro, né? Um pouco preocupado.
Qual recomendação para essa galera que você dá, assim? Qual jornada que ele deve E você tá atendendo esse pessoal lá na USP, porque você time, né? Você é professor convidado Meu também time, lá, né? Sim, na FIAP. Na FIAP, sim. Cara, eu acho assim, a área de produtos como um todo vem ganhando um protagonismo importante no mercado de tecnologia, né? Quando eu já trabalhei com alguns profissionais que não eram tão techs, eles eram mais de business. Tinham um conhecimento tech, mas eram caras mais de business, né? E a área de produto, eu acho que é muito disso, assim. São profissionais de tecnologia que não são techs, okay? Mas eles começam a ter o poder do desenvolvimento de um produto digital que faz um papel meio que de Google Tradutor para o time de dev. Então, acho que nós vamos ter alguns perfis muito específicos dentro do time de tecnologia, assim. Vai ter aquele cara que ele é muito código mesmo, porque existem softwares que são mais complexos, são mais pesados. Ele vai ter que conectar as software coisas, de missão crítica. Pô, tem né? Tem uma galera aí que trabalha num negócio de hardcore mesmo e tal. Mas existe uma camada de desenvolvedores que não vai ter o apetite para esse nível de codificação que vai exigir, né? E para esse tipo de profissional, a minha recomendação, e eu falo isso com o meu time, cara, tentem entender um pouco mais sobre produtos. Vai aprender um pouco mais sobre a área de produtos, para que você consiga transitar melhor entre o time de produto que fala com o negócio, que fala com o business, né? Que traz o recado do business e que transporta isso para a área de tecnologia, né? Então, lá no meu time, por exemplo, eu tenho devs que são profissionais mais empenhados em códigos, por exemplo, acionamento eletrônico, envolve códigos mais robustos, mas existe um time que está muito focado em desenvolver softwares que melhoram a jornada do cliente, que lançam mão de ferramentas como essas mais softs de mercado. Então, acho que esse profissional, ele precisa entender claramente, em algum momento, se ele prefere ficar em dev, operando essas ferramentas, ou se ele caminha para a área de produto. E quando a gente olha para a área de produto, cara, você tem uma vasta. Você tem o cara que é especialista em Discover, você tem o cara que é especialista na área de serviço, você tem o cara que é especialista em jornada, você tem o cara que é... Então, tem uma possibilidade grande para quem não quer ficar no hardcore. A coisa em comum é que vai ter que estudar. Cara, vai ter que se mexer. Vai. Para quem tá em tech, a coisa em comum assim. Vai. A água vai bater na bunda. Mas veja se faz sentido. Tem que ser mais estratégico também, né, até pouco tempo atrás, qualquer projeto de inovação, porque você é um cara de transformação, de inovação, qualquer inovação numa empresa, às vezes era barrada pelo CTO. Sim. Era barrada pelo time de TI. É o time do não dá, não pode. Isso, por quê? Entendeu? Não dá e não pode. Por quê? Tem 7 milhões de linhas em COBOL. O pessoal do time não dá, não pode ir para essa reunião, ok? Isso. Porque eles vão falar coisas que eles vão falar que não dá para fazer. Reunião secreta. Não, mas você sabe que o time de não dá, não pode. Os bancos têm coisa feita em COBOL até o dia de hoje. Cara, tem. Mas tem, e veja... E ninguém quer mexer nesse negócio, né? Tem que estar paradinho ali. É como eu te falei, assim, existem softwares de alta disponibilidade, cara, que exige, de fato... Sem dúvida. Um time muito robusto, do ponto de vista de conhecimento técnico mesmo, para conseguir fazer linhas de código que falem melhor com os chips. Mas, sabe? ó... Não é... Estamos falando de um tirando, mais baixo nível. Mas agora parece-me que isso está disponível, mesmo para o pequeno empresário ficava meio que refém Sim. de um profissional para ajudá-lo a inovar. Vai para a média empresa, já tinha um cara falando não dá, não pode. Sim. Né? Então, com as tecnologias de um tempo para cá, você pegar um servidor na DigitalOcean, pagar $20... Os próprios pacotes de Google, de Office 365, né? As próprias APIs do Google, a gente desenvolveu um site para um cliente que a gente... No site, a gente nem cobrou, Elton. O cara, o cliente dele queria solicitar uma assistência. Sim. A API do Google Maps já lê onde que o cara tá. Isso. Fala, você está em Jundiaí? É isso. Você quer encontrar alguém a 10 quilômetros de distância? É isso. Então já abre o mapa do Google. Sim. Isso até séculos atrás
né? Então, veja se é o momento da gente pensar nisso. Tirou um pouco a barreira de ter que passar pelo CTO tudo. Sim. Não vamos mudar o RP da empresa. Sim. Mas para fazer um chat de atendimento, Não, já isso dá, tá com o time de produto. já dá para Hoje jogar nem um tá jet mais com o ski, CTO, né? não, Já dá não para tá jogar um mais. jet ski na água e O CTO, cara, ele tem uma camada hoje muito mais olhando para a segurança da informação junto com o CISO, para manter a arquitetura da companhia funcional, do que dizer o que pode e o que não pode ser feito dentro da companhia em termos de tecnologia. Isso não tá Até muito no- mais na mão Democratizou do um pouco mais. No Não, evento que tá nós mais fomos, no o pessoal CTO. falou muito isso. Ele falava assim, a responsabilidade disso é de quem? Agora as Isso. discussões nas empresas tá assim, é do pessoal de produto e inovação, do pessoal de Isso. tecnologia. Quem é responsável por isso? Chegou um momento que o negócio tá avançando tanto que às vezes Isso. eles não sabem nem a responsabilidade de quem é isso. exatamente, né? E quando você olha para soluções, assim, eu falo isso muito com o meu time, assim, cara, tem muita solução boa, de muita gente bacana no mercado para a gente poder testar e olhar. Então, assim, o olhar do desenvolvimento interno, e eu sou um defensor disso, tende a diminuir, porque eu quero que o meu time interno se concentre nas jornadas, se concentre no aumento de receita da companhia, se concentre na redução de gasto, e não necessariamente, tipo, somos os melhores em desenvolver códigos na linguagem. Não, XPTO. cara, não é esse o caminho, né? aquele pessoal do Ruby on Rails, né, que sempre se achavam não tem mais Não, tanto esse foco, A né? gente precisa buscar no mercado, a gente tem que bater em empresas que tenham profissionais como o Elton, por exemplo, que a gente fala, cara, a gente está com um problema aqui, a gente sabe qual é o problema, a gente sabe o que a gente quer solucionar, mas nos falta o como. E aí a gente vai para o mercado para ver quem são os melhores players que conseguem fazer o como pra gente. É por isso que eu acho que eu estava contando para É você antes de ligar os microfones, né? Profissionais como o Elton são importantes, porque são caras de negócio, de produto Sim. e de tecnologia. Então É acaba... isso. E de IA agora, né, E, Elton? E esse é o papel do CIO, né? Assim, quando conversam comigo, eu sou um profissional mais generalista. Eu fui desenvolvedor, mas hoje não. Faz anos assim que eu não codifico, né? Eu gosto, acho legal, tenho paixão por codificação, mas minha agenda não me permite mais, né? Esses dias eu até brinquei e fiz um software lá pra galera, para eu conseguir explicar o que eu queria e tal, e aí eles entenderam e eu fiz o software. Nossa, foi um software, fiz. Ok. Mas no final das contas, assim, quando a gente olha para isso que você acabou de falar, esse é um papel de um CIO, é ser um profissional generalista ao ponto de conseguir entender isso tudo sem perder o viés da estratégia do negócio, né? Não fazer tecnologia por tecnologia, assim, isso é fundamental para um CIO. Poxa, não é porque tá no hype que tem que começar a se aventurar, né? Não. Até porque não é... Eu falo isso, né? As pessoas falam assim, a gente precisa achar um projeto de IA para fazer na empresa. Não, cara, a gente precisa olhar para os nossos indicadores e ver qual tá pior e olhar para ele e ver se nesse indicador a gente acha alguma coisa para fazer com IA. Mas isso a gente ouviu bastante nesse evento que fomos, porque todo mundo tá nessa vibe. Como tá em alta, eu quero usar IA pra atenção, alguma né? coisa. Não, cara, eu quero mas fazer alguma- IA em alguma coisa. Alguma E aí- coisa não funciona. E aí a pessoa não sabe nem por onde, né? Ela Isso. quer que tenha um projeto. E nem sempre o projeto, Sim. é que nem você falou, né? Nem sempre ele vai ser eficiente. Isso. Entendeu? A Tem gente que foi fazer muito sentido. claro nesse sentido. Assim. É que a Tempo, por ser uma empresa muito de engenharia, né, de assistência e tal, seria quase que impossível começar um projeto lá dentro sem que alguém não estabelecesse os indicadores que iam ser impactados, qual é a jornada que vai ser impactada, quanto de receita isso pode trazer. Isso é impossível. Faz parte do DNA da companhia ter essa vibe, esse DNA de estruturação de negócio. Mas o que eu vejo muito é isso, assim, às vezes eu participo de alguns grupos do WhatsApp, tá lá, nossa empresa precisa fazer um projeto de IA, alguém tem alguma dica? Pô. Cara, tem que ser Que amplo, amigo, né? Genérico, né? amigo, você que tem que dar a dica, não Mas, nós aqui, né? Tem um Mas cara só para o pessoal que está nos ouvindo, vamos tentar dar uma receitinha de bolo. Eu sei que é difícil. Vamos lá. É difícil. Mas dá. Mas, porque você tem toda a razão que não é algo que surge do nada, mas vocês acham que poderia ser um bom começo? O cara tem lá 30, 40 funcionários. Ok. Já tá no momento dele falar assim, em vez da gente chamar um estagiário para cuidar da IA, tudo bem, não vai conseguir pegar um profissional
X, né, de mercado, para ter um CIO. Sim. Mas se ele conseguisse trazer alguém para pelo menos liderar um comitê dentro da empresa dele. Então, cara, vamos formar um comitê aqui. Sou eu, diretor, executivo. Tô chamando um cara que vai ser o líder desse laboratório. Vamos pegar alguém de produto aqui dentro. Vamos pegar alguém aqui de atendimento ao cliente. Vamos catar 5 pessoas. Sim. Vamos fazer um comitê que vai se reunir, que vai trazer ideias. Porque parece-me que às vezes o empresário brasileiro precisa de um passo a passo. Então ele nem começa a fazer errado, nem certo, nem mais ou menos. Vocês acham que pode ser uma boa ideia ele começar a inovar? De que forma, na visão de vocês? Cara, Receitinha de bolo, William. Vamos ver. Vou fazer uma receita de bolo. Cara, eu insisto, assim, eu acho que a primeira coisa que um empresário tem que fazer é mapear quais são os problemas dele. E ele sabe. Ele sabe, claramente. Não. Mapear os problemas, beleza, check. Ok? Baseado nesses, ele consegue também rapidamente entender qual traz o maior impacto financeiro para a companhia dele. Então a gente já tem um Excel que dá para fazer um ZA aí, certo? Sem dúvida. Ok? Cara, pega os 3 primeiros e baseado nesses 3 primeiros, você abre uma RFI básica, faz uma RFI num GPT mesmo, explica o problema, cria um documento e vai para o mercado, cara, buscar empresas que publica no seu LinkedIn, coloca lá um post no seu LinkedIn. Porque às vezes já tem coisa pronta, né? Sim. Você não precisa começar do zero. Não, cara, não. O grande problema é que as pessoas começam pela tecnologia. A tecnologia é o meio. A tecnologia não é o começo. Não tem como ser o começo. Você pega, por exemplo, uma empresa que está com um problema de recebíveis, tá bom? O cara está vendendo bem, está arrebentando de vender, mas ele está começando... Faturamento em cima, bate meta de faturamento, não sei o quê. Mas o caixa... O recebível está sendo... Não está lá aquelas coisas. É um bom problema para resolver com o IA. Está cheio de empresa que faz análise de crédito com o IA rapidinho. Está cheio de empresa que consegue fazer mix de produto certo para o cliente baseado no comportamento de venda do cara. Está cheio de empresas de soluções de IA que consegue fazer acompanhamento da jornada do vendedor. Então, assim, não é o fim do mundo, entende? Mas ele tem que ter o tema dizendo, não, eu preciso diminuir meu recebível, minha inadimplência em 20%. Tem que ter uma meta, né? 20% de inadimplência a menos. Como que eu faço? A IA pode te ajudar. Você tem um problema, por exemplo, de um cliente que ele não tem condição, não tem dinheiro para contratar gente no pré-venda. Não tem dinheiro para contratar gente. Cara, põe um bot 24/7 com IA, baseado em documentos que você tem na sua companhia, deixa isso funcionar 24/7. Pô, esse é um negócio que a gente está entrando, né, Elton? E aconteceu já, por exemplo... Eu achei que era o mais fácil, William, que é o chat generativo já tem isso na essência de conversar. Sim. E botar ele em alguma solução conversacional. Isso. É um exemplo. Seja de marketing, seja com pré-vendas, seja para qualificar, já vai... Sim. Cara, eu não quero ser simplista aqui, né? Porque ser simplista dá uma sensação de que as coisas em 10 minutos se resolvem, não é? Sim. Mas se você tiver uma boa base de dados na sua companhia e ela for segura, ok? Se você tiver certeza absoluta quem são os clientes que estão devendo, quem são os clientes que estão comprando, você contrata uma empresa de consultoria pequena e ele consegue criar uma estratégia de vendas baseado nos seus dados, usando o AI para isso. Eu não vou falar para você que o empresário vai sentar e vai fazer isso numa ferramenta de LLM, porque ele precisa vender. Ele precisa captar cliente e o papel dele não é fazer isso numa ferramenta de LLM, certo? Não é o papel dele, né? Mas está muito mais próximo do que você possa imaginar. Nos treinamentos que eu dou, todos os treinamentos que eu faço, eles acabam sendo práticos. Eu sempre gero base de dados aleatórias, né? De vendas, de inadimplência. E aí, quando eu faço esse treinamento, né? A galera olha e fala assim, poxa, mas eu imaginava que isso custaria milhões para eu conseguir fazer. Não, cara, isso não custa milhões, entende? Mas se você não tiver claro a estratégia, o problema que você vai querer resolver, isso vai custar muito dinheiro. Porque você vai ficar dando dor de cabeça, você vai ficar investindo num produto tecnológico que não sai do lugar, entendeu? Top. Vamos pro bloco final? Ok.
Porque, olha, já fomos mais de 1 hora de podcast e a gente iria ainda arrancar mais mentoria do William. Não, ficaríamos aqui horas ouvindo ele falar. Eu teria Na hora mais que chegar umas o boleto, coisas. você vai assustar. Cara. Não, pelo amor de Deus. William, 1 hora só tá bom, Alex, eu acho. considerações finais. Eu acho que eu quero puxar uma bola aqui pro William. Só pro pessoal que tá ouvindo, seguir ele no LinkedIn, ele é top voice no LinkedIn. Top voice de IA. Então, do que ele tá falando aqui, ele compartilha lá e compartilha o que tá rolando no dia a dia da companhia, cara. É fácil achá-lo ali. Nós vamos colocar no Domingues. Nós vamos colocar na William descrição. Domingues. Vamos colocar na descrição. WDOM, se você puser WDOM também acha fácil. WDOM? WDOM. Ficou top. WDOM. É bom de marketing. Ele é bom de marketing. Eu quero assistir a palestra dele no TED Talks. E muito sempre legal, você tá fazendo encontros, né? Sim. Sempre tá fazendo webinários, cara. Sim. Acompanha que é muito Muito bem. conhecimento e muito válido pro nosso Você tempo. tem mais 50 anos pra frente ainda, só da gente, todo mundo querendo um pouquinho do seu apoio. E highlights finais aí. Estou praticamente sem palavras. Vou pedir pro chat GPT responder pra você. Boa. ChatGPT, leia ChatGPT, essa minha transcrição. Eu vou falar pra você, AI já resolvendo, pelo menos ata, eu já tô Já felizão, ajuda, né? Resumo de reunião do Meet. Mas eu acho que ele deixou um insight que é fantástico, William, porque em qualquer área o problema é sempre o mesmo. Não é na tecnologia, não é no marketing, não é no financeiro, não é no RH, não é isso. Eu acho que as pessoas, elas não têm um objetivo claro. A maioria, sendo em qualquer tipo de empresa, em qualquer setor, em qualquer coisa. Tendo um objetivo claro, fica um pouco mais fácil. O que eu quero, para que eu quero. Sim. Esses dias eu atendi uma grande empresa, ela veio com uma história pra mim, eu fiz assim, tá bom, mas o que você quer com isso? Uhum. E ela não soube me responder. Pois é. Não, mas eu só preciso que você exiba isso pra mim. Eu falei, mas por quê? Uhum. Por quê e pra quê? Sim. Né? Não posso dar muitos insights sobre, porque é uma coisa que ainda tá Sim. em off, mas é algo que a gente tem que responder direto. Então, dentro da tecnologia, eu acho que é a mesma questão. Então, Sim. ele deu uma chave. Quer implementar uma IA na sua empresa, porque é um assunto hypado, é um Sim. assunto legal, um assunto em alta? Fechou. Mas primeiro, o que você quer com isso? É isso Né? aí. O que você espera que ela vá Qual o resolver? impacto, né? E depois que você se souber o que você vai resolver, você vai atrás de um profissional que possa te ajudar a resolver. Isso. Porque senão, É isso. acho que essa é a receita de bolo mais linda que ele deu aqui. Muito obrigado, William, Imagina, que é pela isso. sua participação. Com certeza vou estar lá te seguindo. Sim. Se você curtiu esse nosso episódio até esse momento, é porque você gostou, porque ninguém assiste 1 hora de podcast. Não. Se você ficar até agora nos ouvindo e não dar um like, se inscrever no canal, então não sei. Né? Não, inscreve no canal, 5 estrelinhas lá. Isso, Siga começa a esse pedir netinho. você, porque às vezes sou eu pedindo. Eu não sou muito simpática. Não, né? É aquela... Elton, toca você, vai. Toca você, Não, Elton. toca você. Pô, você tem que... Você é o host. Agora você, Você é como o host... sênior. Pessoal, sigam o canal, é muito legal. Obrigado! Agora sim, hein, pessoal? E sucesso pra você nos seus projetos de AI. Muito obrigado. Elton, Francine. Obrigado, William. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Só um último. AI não é um tema de tecnologia. AI é um tema de negócio. Não percam essa onda. Vai sair um recorte disso. Valeu, pessoal. Até a próxima.